bem-vindos aí a mais um Café com Vet. E hoje temos uma personalidade do mundo veterinário em São Gonçalo. Tiago Seguro. Beleza? Tranquilão? Prazerzão aí. Prazer meu. Só pra gente conhecer um pouco mais do veterinário fora do consultório. Segurete, quer se apresentar? Quer que eu faça o currículo? Vamos lá. Vai falando aí. Tá. Formou quando, aonde, qual o primeiro? Beleza. Então, meu nome é Tiago Seguro, né? Melhor que nós temos. Até o momento. Até o momento. Então, tenho 38 anos, ou 38 já, cara. Ontem eu tinha 19, tô me sentindo velho dessa. Tá em forma. É, isso aí. E eu sou médico veterinário, atuo na área de clínica de pequenos animais, né? E atualmente trabalho no consultório próprio, fazendo ali atendimentos, procedimento cirúrgico e atendimento domiciliar também. Rodando tudo, né? É, isso aí. Inclusive meio que a logo, né? Seguro Home Vet, então é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Ir na casa das pessoas, estar num lugar diferente todos os dias, conhecer gente nova. E então, formado há quanto tempo? 2014, né? Foi o ano da minha formatura. Recente, né? Sim. Você tem 38 anos, você falou, você fez uma antes, então. Primeiro? Então, na verdade, assim, minha vida acadêmica, né, começou quando eu tinha 18 para 19 anos, mas não foi na medicina veterinária. Eu tive a oportunidade de estudar educação física. Assim, vou começar do zero. Começa do começo. A ideia é essa, né? Começa do começo. O que acontece? O meu sonho de infância, né, como a maioria das crianças, a maioria delas querem ser veterinárias, mas só pelo algumas... menos uma vez na cabeça passou, né? Só algumas insistem e conseguem, né? Que é o nosso caso. Então, assim, desde criança, desde molequinho mesmo, eu sempre quis, sempre gostei, sempre pesquisei. E, assim, na minha época de vestibular, o sistema de vestibular era diferente. Hoje em dia a gente tem o Enem, né? Naquela época você fazia os vestibulares para as determinadas faculdades, cada uma tinha sua prova, enfim, era um pouco mais complexo e a galera tinha que ralar muito, porque o nosso curso sempre foi muito concorrido. Eu me lembro que na época que eu fiz vestibular 3 vezes para medicina veterinária. Na primeira fui mal, na segunda eu consegui uma bolsa para fazer um pré-vestibular no Elite, colégio M3 também, e aí fui um pouquinho melhor, mas não passei. Na terceira, cara, eu me lembro como se fosse hoje, foi no ano de 2004 isso, para rural, eram 150 vagas, eu fiquei em 155. Aí, até os 160, a universidade dizia que você foi aprovado. Só que você tinha que ficar esperando a reclassificação. Se não existisse... Exatamente. Resumindo a história, tiveram 4 reclassificações, eu fui parar em 152 e não entrei. Aí, assim, eu fiquei meio, né? Mas não desisti, não. Um colega meu que fazia pré-vestibular comigo, ele começou a fazer educação física na Universo. Aí, pô, Thiago, e ele queria fazer veterinária também, né? A gente estudava junto. Ele, pô, Thiago, um curso legal, dinâmico, tô gostando e tal. E tem uma prova lá, cara, que dá direito a bolsa. Uma provinha que você fazia, né? Primeiro uma redação, uma prova de conhecimentos específicos. E se você pontuasse bem, você ganhava uma bolsa. Falei, pô, vou fazer essa prova, né? Na época não quer nada. Já estava trabalhando, trabalhava na Kik Calçados, uma empresa, tem até hoje, né, de tênis e tal, enfim. Aí eu falei, pô, vou lá, conversei com meu pai, vou fazer essa prova, se eu passar tal, você me ajuda? Meu pai, vai lá, se tiver que parar de trabalhar, a gente dá um jeito. Aí eu fui, cara, e consegui uma bolsa de 80%. Era o limite, né, de bolsa que eles davam. Então, tipo, ficava uma mixaria para pagar a mensalidade, e aí eu comecei a estudar. De dar pra frente. Exato. Educação física, não veterinária. Assim, quando chegou no 5º período, eu já sabia que não era o que eu queria. Falei assim, pô, é maneiro, é um curso dinâmico. Imagina, você, assistindo aula com o pessoal da tua turma que você conhece, todo mundo dentro de uma piscina fazendo aula de natação. Não tem como não ser maneiro, né? Verdade. Então, assim, um curso muito maneiro, muito legal. Você nunca tinha pensado, né? Que eu não tinha pensado. Caiu no meu colo, aproveitei a oportunidade. Só que aí eu já estava ali, eu falei, não, vou até o final. E fui. Formei, terminei. Diploma na parede. Exatamente. Só que ainda ficava... Não era aquilo. Não era, né? A consciência ali martelando, pô. E no final das contas eu consegui depois entrar para medicina veterinária, bolsista também.
Aí já é uma outra Lá história. na Plínio Leite. Exatamente. Outra história não, pode falar. Claro. Então vamos emendar. Eu conheço um pouco essa história, acho que ela tem que ser contada. Então, cara, assim, desde a minha infância eu fui acostumado, né, habituado pelos meus pais a nunca aceitar não, né? A gente sempre tentava, até dar certo. E para tudo era assim, né? Cresci num lugar, vamos dizer que um pouco mais simples, desfavorecido, mas nunca me fiz de vítima por isso, pelo contrário. Era um motivo a mais para eu correr mais atrás ainda. Então, assim, já trabalhava, já tinha a primeira graduação, mas estava insatisfeito, né? E aí eu falei, pô, cara, agora eu tô com um pouco menos de tempo para estudar, para fazer outro vestibular. Eu precisava arrumar uma faculdade privada que eu pudesse trabalhar, né, e conseguisse pagar a mensalidade e fazer os dois juntos. Só que infelizmente não é uma realidade do nosso curso, né? O nosso curso é um curso muito puxado. Naquela época, muita presença, né? naquela época ainda, a maioria dos cursos todos eram integrais. E integrais o dia todo. Quando não era o dia todo, você tinha uma aula de manhã e tinha uma aula à tarde. Sim. E aí era difícil trabalhar. Enfim. Não tinha ainda aula online. Não, nem pensava-se nisso, né? Aí eu falei o seguinte, eu tenho que dar um jeito. E assim eu fiz. Eu fui até a extinta Plínio Leite. Cara, e eu cheguei lá na hora certa, no dia certo e falei com a pessoa certa. Era para ser. Era para ser. Quando eu cheguei num setor chamado setor de benefícios, né? Inclusive quem estava lá atendendo hoje é minha amiga, a Andréia, gente muito boa. Cheguei lá e perguntei, olha só, como é que eu faço para ganhar algum tipo de bolsa aqui, algum desconto? Aí ela me explicou e tal, e na verdade dificilmente eu conseguiria uma bolsa sendo nada, né? O único jeito. Foi na caraça. Toque. Fui lá, perguntei o preço, né? Vi que não tinha como trabalhar e estudar ao mesmo tempo e tentei angariar ali o máximo possível de possibilidade para mim. E aí o que eu fiz? Conversando com ela, ela falou que não tinha como. Ela falou assim, olha, a universidade não oferece bolsa assim, por oferecer. Aí eu fui e perguntei para ela assim, você tem bolsa? Você pode estudar? Ah, lá? Sim, como funcionário você pode estudar. Aí eu falei, 100% qualquer curso? Ela, 100% qualquer curso. Eu falei assim, então vai ser isso. Aonde vai RH? Aí ela falou, do outro lado ali, ó. Aí eu saí de lá, atravessei. Às vezes tem que ser assim, né, cara? A gente tem que ir pro tudo ou nada. Aí eu atravessei lá Você já estava lá nessa coisa? Não, você já tinha? Já tinha. Atravessei o pátio da faculdade, fui até um outro setor de recursos humanos. E aí eu perguntei onde era, atravessei o pátio, cheguei lá no Recursos Humanos e abri a porta assim. Sabe quando você abre a porta e você sente que você está interrompendo alguma coisa importante? Todo mundo olha. Exatamente Silêncio, isso. Eu abri a porta e todo mundo, pra mim. Já fiquei assim, falei, boa tarde. Você não é pegando nem para esconder. Né? Eu tô aqui. Boa tarde, como a gente pode ajudar e tal. Aí quem tava nessa sala, cara, simplesmente era a Paula Alexandrinsky, que era uma das diretoras lá da universidade, e a Daniele, que eram as duas manda-chuvas do RH, né? Aí elas, como é que a gente pode te ajudar? Aí eu falei assim, não, eu queria ver sobre benefício e tal, e me disseram que funcionário que trabalha aqui tem direito à bolsa. A mulher não entendeu nada, né? Meio que tomou um susto, assim, mas pô, cara é maluco. Aí ela deixou eu falar, cara, era só o que eu precisava. E aí eu fui e falei, não, olha só, eu acabei de sair de uma graduação, meu sonho desde criança sempre foi fazer medicina veterinária, tentei alguns vestibulares, não deu certo, e eu estou trabalhando, infelizmente não vai dar para trabalhar e estudar porque o curso é integral. O meu único jeito de estudar é se eu conseguir trabalhar aqui. 100%. Tem vaga de alguma coisa? Aí elas, assim, por incrível que pareça, acharam aquela atitude muito ousada, né? Muito diferente. Assim, pô, legal você chegar aqui e tal, mas a gente precisa entender mais, né? Faz o seguinte, manda, aí ela anotou um e-mail, né? Manda o seu currículo para esse e-mail aqui e a gente vê o que consegue. Aí tu já deu perdido. Não, aí meio que eu senti que, sabe, aquele negócio, se qualquer coisa a gente te liga. Já deu mas perdido. Pior que não era, cara. Não era porque elas realmente eram muito atenciosas. Mas aí quando eu cheguei, eu já mandei, né? Sendo que eu mandei, peguei o telefone também de lá. E aí passou uma semana, ninguém falou nada, fiz a primeira ligação. Aí quem me atendeu foi a Jennifer.
secretária lá do pessoal. E aí ela, não, Thiago, ela comentou assim de você e tal, ainda não apareceu nada porque o seu curso é um curso que você vai ficar muitas horas estudando, então não pode ser qualquer cargo. Tem que ser um cargo que você trabalhe pouco. Ele já ainda limitava isso. Limitava o trabalho. Aí eu falei, não, beleza. Aí passaram umas 2 semanas e ninguém ligou, telefonei de novo. Aí ela foi, me atendeu, falou que ainda não tinha nada. Sei que eu liguei umas 3 ou 4 vezes e não deu em nada. Meio que eu já estava sentindo que estava me incomodando, então eu deixei um pouquinho quieto. Aí quando passaram assim, uns 2 ou 3 meses, a Jennifer me ligou. Thiago, olha só, tem uma vaga aqui, cara, mas eu acho que você não vai querer não. Eu falei, por quê? Porque a vaga são para 6 horas, 5 horas de trabalho. Primeiro que o salário vai ser muito baixo, praticamente uma ajuda de custo, passagem e sim, é um sofrimento, porque você vai ter que estudar o dia todo, trabalhar de noite, no outro dia tá aqui de novo. Eu falei, não, tem direito à bolsa? Aí ela falou assim, tem. Eu falei, então é só o que eu quero. Então vem aqui conversar. Aí cheguei lá, de fato, assim, muita gente me chamou de maluco, porque nessa época eu trabalhava numa financeira, a Crefisa, que hoje em dia é uma grande financeira, patrocina um monte de time de futebol. Eu tinha lá um cargo de gerência, então assim, relativamente ganhava bem, tinha um monte de benefício e joguei tudo pro alto. Cheguei lá pro meu gerente lá, diretor, e falei, tô saindo. Mas por quê? Porque eu era aquele cara que corria atrás, batia meta. Mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, apareceu a oportunidade de estudar. Isso aí. E aí ficou naquela guerrinha, a empresa não queria me mandar embora. E eles já mandaram eu levar a carteira de trabalho. O que eu fiz? Fiquei trabalhando nos 2. Meio que chegava... Não, mas aí você já tinha ingressado na faculdade? Não, ainda tem história aí. Por quê? Eu ainda corri um risco. Eu tinha que passar por 3 meses de experiência... Lá na faculdade. Na faculdade. Se eu não fosse aceito, beijo, eu ia perder meus 2 empregos e... entendi. Entendeu? Porra, postou bem. Pois é. Foi loteria mesmo. E dei o meu máximo. Então eu fiquei ali aqueles 3 meses ralando. O meu cargo lá era um cargo chamado Apoio Administrativo Interno. É um nome bonito para Severino. Cara. Cara, então... Tá bom. Tá bom. Hoje em dia tudo é gourmet? É isso aí, tudo é gourmet. Aí o que eu tinha que fazer? É muito bom contar essas histórias, porque, eu sinto a braba que foi, né? Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, olha só, naquela época era retroprojetor. Tinha data show, mas retroprojetor, para quem não lembra, é aquele material que você botava transparência em cima, ligava. Você chegou a assistir aula nisso? Opa, caramba! Aí a gente tinha que carregar, cara, aquelas paradas, 8 andares acima dos prédios da faculdade. Era só isso. Pois é, para poder instalar isso para os professores darem aula. Então a gente tinha que fazer isso, tinha que instalar caixa de som com microfone para o pessoal dar aula e tal. Todos os andares? Todos os andares. A gente chegava, abria, naquela época não era nada automatizado, era aquele molhão de chave que você ia porta por porta abrindo tudo, ia nos corredores, ligava todos os disjuntores, ligava todos os ar-condicionados. Então a minha função era deixar a aula preparada, montar o equipamento audiovisual para os professores darem aula. E se não bastasse isso tudo, sem usar elevador, porque os alunos e os professores tinham que subir de elevador, o elevador era pequeno. O que o apoio fica fazendo ali, cheio de coisa, de caixa ali dentro? Eu ia tirar espaço de aluno que pagava a mensalidade. Então, essa época eu ficava só a cabeça, eu era um biloqueiro. Magrinho, subia, descia, subia o tempo todo, escada. Então, eu fiquei um tempo trabalhando com isso e além disso, a gente ainda tinha que controlar os horários de entrada e saída dos professores. Não tinha ponto eletrônico naquela época. Então, isso fazia ainda com que a gente tivesse que passar de sala em sala, de 15 em 15 minutos para ver quem chegou. E aquela época é 10 anos, né? Isso aí. 10 anos. Pois é, cara. 10 um pouquinho mais. 12 anos, talvez. Aí, beleza. Trabalhei esse período, né, de 3 meses. Deu tudo certo. Aí... Contratado. O pessoal foi e falou assim, não, beleza, contratado. Aí chegou o grande dia, né? Me matriculei na faculdade e comecei a estudar e tal. Só que de fato foi um tempo muito difícil, porque estudava de manhã, começava 7h30, 8 horas, ficava lá, às vezes tinha aula tarde, tinha que pegar carona, porque a aula era em Itaboraí, né? Algumas em Niterói, e depois no final do dia eu tinha que trabalhar até a hora do último aluno sair da sala de aula. Isso às vezes dava meia-noite. Para quem não sabe, a Plínio Leite, até o 4º período,
que é o ensino básico, no centro de Niterói. E depois do 5º até o 10º é lá em Itaboraí. Só que no terceiro e no quarto tinha uma aula lá em Itaboraí. E aí, assim, quem tem carro vai rápido. Quem não tem relativamente perto, mas pegar transporte público difícil. E lá é um lugar de difícil acesso, né, cara? Porque tu vai pra Itaboraí, você tem que pegar o mototáxi ou aquela Kombi pra ir lá pro... Meio do mato. Meio do mato. Aí chegava no campus. Ou então pagar aquele ônibus mais caro da Rio Bonito, que saía na pista. Que era tipo frescão, né? Tinha ar-condicionado. E depois andava 10 minutos pra dentro. Andava pra caraca. Mas aí beleza, passei esse perrengue e comecei a estudar. Aí depois apareceu, quando eu estava mais ou menos no 5º período, ou 6º, apareceu uma oportunidade para trabalhar no laboratório, né? Para ser técnico de laboratório. Só que eu não tinha curso de técnico de laboratório. Só que eu queria sair daquele sofrimento, não aguentava mais, né? Claro. Tava realmente muito puxado. Fisicamente, emocionalmente, de horário, tava muito puxado. E aí, novamente eu cheguei lá no RH, falei assim, Paulo, agora já deu certo uma vez, né? Já tinha um pouco mais de intimidade, né? Como é que eu faço para poder entrar nessa vaga aí, que é um pouquinho melhor e tal? E a vaga era para trabalhar lá em Itaboraí, ou seja, todos os meus problemas iam ser resolvidos, né? Porque eu ia estar num lugar só o dia todo, entendeu? Pois é. Aí ela, mas tem que ser técnico de patologia clínica. Aí eu fui e falei assim, e se eu tiver o curso? Se você tiver o curso e ainda tiver vaga, você faz. Mas aí se eu me matricular no curso, já dá para entrar na vaga? Ela, depende, tem que ver com o professor lá. Enfim, eu arrumei um curso, me matriculei, comecei a estudar nesse curso de técnico de patologia e aí consegui passar para essa vaga de técnico de laboratório. Então, assim, meu sofrimento diminuiu um pouquinho e deu para eu estudar um pouco melhor nesse período. E aí já é uma nova cena, né? Porque eu já estou lá direto na faculdade, então eu conseguia ter acesso ao hospital veterinário e meio que era um trabalho e estágio na área de veterinário. Mas você falou que era uma ajuda de custo. Por fora à noite você trabalhava no lugar? De tudo que você imagina. Estudava de manhã, trabalhava de tarde. À noite o que acontece? O meu irmão, nessa época, ele tinha uma van que ele fazia, era o boom do transporte alternativo, né? E aí eu ficava como papagaio, que o pessoal falava, né? Aquele banquinho de plástico. Ele ficava ali, pá, na van. E cobrando passagem e tal. Ele me dava um dinheirinho, ficava nisso. Quando eu não trabalhava com ele, eu trabalhava ou de garçom ou de segurança, de noite também. De segurança eu não gostava muito, que a porrada comia o tempo todo, e aí, apesar do seu tamanho, você não é de briga. Não, eu sou bobão, não gosto de briga não. Aí pelo menos assusta, né? Assusta, né? Engana. Faz a cara de mal e ninguém vai pra dentro. Isso aí. Aí eu não gostava muito de trabalhar de segurança, eu gostava mais de garçom, né? Trabalhava de garçom. Mas você tem quanto de altura? Só 1,91. Então tu assusta bem. Botar uma touca preta, né? Tá maluco. Pois é, aí ficava nessa guerra aí, cara. Até o final da faculdade foi... Mas foi bom. Mas quando eu te conheci na faculdade e trabalhando de assistente na veterinária. Exatamente. Isso foi o finalzinho. Isso daí já era outro emprego que eu consegui, né? Fazia tudo isso à noite, durante o dia. Não sei se você se lembra que eu arrumei uma briga feia com os donos da cantina lá da faculdade. Seguro de lanche? Foi meu primeiro empreendimento. Seguro lanches rápidos. Tinha até eu lembro. Tinha um adesivinho que eu colava, né? Eu lembro. Sanduíche natural, a parada era organizada. Eu comi pra caramba. Aí vendia... Teve uma menina lá que eu quase matei ela de diabetes. Tanto mousse que ela comia. Glaucia. Lembra dela? Então, aí eu vendia sanduíche natural, mousse, salada de fruta, enfim. Mas quando a gente se conheceu, eu trabalhava num dos lugares que eu fazia estágio, que além de fazer tudo isso eu ainda arrumava jeito de fazer estágio, que abriu uma vaga lá para auxiliar de veterinário. Aí eu me candidatei, deu tudo certo, comecei a trabalhar lá. Eu acho que, agora eu não tô lembrado, mas acho que foi você que falou, tá se formando, vai lá. Foi. Vai abrir 24 horas. Foi, exatamente, foi isso aí. Aí ficava nós dois, né? A gente trabalhou um tempo lá, madrugada, a gente lavava carro de vez em quando, né? O dono da clínica chegou no Quantas histórias? Então, a história
é o seguinte, a gente dava plantão lá noturno e, pô, dava 11 horas da noite, os veterinários de um ano já tinham ido embora, inclusive o dono da clínica, e ficava só nós dois. Quando chegava cliente, a gente ficava nos animais internados, que, pô, tinha animal internado, né? E aí nesse dia foi uma vez só, foi certeiro, né? Foi. A gente botava o carro no pátio lá, que ficava vazio, os animais já iam para dentro do canil, e ele resolveu lavar o carro. E eu falei, não lava não, Seguro, daqui a pouco o dono vai chegar aí. Paciente, né? Queria fazer alguma coisa. É, não lava não, Seguro, vai gastar água toda aí. Ele, que água e açúcar, vou limpar a roda com açúcar, tu vai ver, vai ficar pretão a roda. Né? Eu falei, pô, Seguro, eu não ligo pra carro não, Seguro. Amanhã eu tô em Itaboraí, tá tudo sujo de novo. Vou lavar, pô, mas deu 10 minutos Foi muito rápido. 10 minutos, quem brotou ali, ó, botou a cara, o dono da clínica, meu Deus do céu. Nessa hora eu virei de costas. Falei, é com seguro. Mas ele foi tranquilo, né? Pior que eu tava com aquele negócio na mão, né? Aquele lavar jato, né? Falei, o cara nem saber seguro é desenrolado, ele que desenrola o Não, deu tudo certo. Não, mas ele é tranquilão, né? Ele nem falou nada, não, muito né? fino. Não, e você conheceu ele antes da veterinária ou dentro da veterinária? Já, cara. Depois você é da infância? Da infância. Conta um pouco pra gente da sua infância. Então. Desde o que você quer contar, desde... Essa questão aí de ter conhecido o meu grande amigo, mentor e o seu também, né? Que é o Mário Chabão, pra quem não conhece. Abraço, Mário. Grande abraço, Mário. Cara, gente finíssima. Gente muito boa. Aí, eu conheci o Mário assim, meu irmão, ele fazia... sabe esses calendários? Pô, isso é uma parada antiga, ninguém faz mais isso hoje em dia. Aquele calendário que na frente é uma imagem e atrás é o calendário, né? Uhum. Antigamente os comércios usavam muito aquilo. Mercearia, mercado, clínica. Vai tudo aqui. Exato. Aí o meu irmão, ele tinha um mostruário. Meu irmão tinha Meu irmão tinha um mostruário que era tipo um livreto, que eu pegava aquilo e eu ficava passando de comércio em comércio para poder vender aqueles calendários, né? Aí tinha um monte de imagem ali, imagem de mecânica, imagem de padaria, e tinha imagem de animal. Eu falei, pô, vou nas veterinárias. Aí eu cheguei lá no Mário, né? Mostrei para ele, se eu tinha, sei lá, talvez 10 anos ou um pouco menos. E aí eu tava ali querendo fazer um dinheirinho, né? Já era grande, já tinha seu tamanho. Já era grande. Aí o Mário viu, gostou e tal, e nisso eu comecei a conversar com ele ali, e, pô, era o que eu sempre queria desde aquela época, né? E já falei com ele, pô, que maneiro sua profissão, queria fazer isso também e tal. E a partir dali ele começou assim, eu voltava lá, às vezes com algum animal doente meu, e aí ele me ajudava, enfim, aquilo tudo foi construindo, né? Ainda mais a minha vontade. Mas foi assim que eu conheci o Mário, oferecendo para ele um serviço de cartãozinho de visita e de calendário. De bola. E sobre a infância? Morou, nasceu, infância, então, onde estudou? Tá, sou nascido e criado, né, num bairro chamado Salgueiro, conhecido como Jardim São Lourenço, mas é mais conhecido como Salgueiro. É uma comunidade, né, que fica em São Gonçalo. E ali, assim, a minha família, desde o meu avô, né, meu pai, minha mãe, nasceram e eu nasci ali e cresci ali também, né. Estudei inicialmente nos coleginhos ali de perto mesmo, né, Colégio 7 de Setembro, depois passei por um colégio estadual. Quando eu cheguei no ensino médio, eu passei a estudar num colégio estadual, né. Essa época, para ser muito sincero, não gostava muito de estudar, não. Não gostava, não. Depois que eu fui ver a necessidade. É pipa ou cafifa? Aqui é pipa. E lá? Não, depende. Tem lugar que é pipa e tem lugar que é cafifa. Tem gente que não gosta não, né? Pro lado de cá o pessoal chama de pipa. Lá na minha época era mais cafifa. Mas soltava? Direto, o dia todo na rua. E aí... ali vai estudar como, né? Ali eu cresci, né? E comecei a formar ali a minha personalidade. Eu tive um grande privilégio, assim, de ser criado num quintal, cara, que era uma parada impressionante. Todas as pessoas do bairro, a gente não tinha muita opção, né? Um bairro muito simples e tal, até um pouco violento para aquela época, e agora ainda mais, infelizmente. Mas assim, a galerinha toda que estudava comigo no colégio ali ia para minha casa, porque eu morava num quintal que era uma espécie de chácara, sabe? Tinha de tudo. O meu avô, ele era militar reformado, então quando ele foi para lá, para aquele lugar, ele comprou um terreno enorme,
que tinha árvore de tudo que você imagina, frutífera. Cara, pra você ter ideia, pra você ver o nível da parada que era. Tinha no meu quintal tinha uma tirolesa. Tá de sacanagem. Tinha uma tirolesa que saía do pé de manga lá de cima e ia lá pro outro terreno embaixo. Meu avô fez tipo um balanço daqueles que se pendurava e aí tinha uma corredeira de pedra assim, que a gente corria por cima da pedra, se jogava, aí ia lá na frente, depois voltava. Mas aí começou a cair muita criança, quebrar braço, aí ele arrancou. Eu falar que é o Peter Pan, Aí ele arrancou. No... Mas ó, nesse mesmo quintal tinha um campinho, society de futebol, com trave, tudo que meu avô fazia. A única coisa que ele pedia era não quebrar as folhas de bananeira dele, que a gente quebrava o tempo todo. O tempo todo. E, se ele falasse quebra, ninguém ia quebrar. Nesse mesmo quintal, cara, tinha uma casa na árvore. Tem noção do que é isso? Porra, tem foto depois? Tem. Depois ele manda pra gente. Eu vou ter que procurar muito, mas tinha algum lugar. Não, dá uma procurada que vale a pena até pra guardar, né? Minhas primas lá. Então, assim, o meu avô e o meu pai, né, falando ainda da minha infância, eles moldaram de uma maneira muito positiva a minha personalidade, o meu caráter. Bem, né? Exatamente. Então, assim, volto a dizer, tá, que eu falei no começo. Crescer num bairro pobre, violento, não é sinônimo de inferioridade, porque lá tem muita gente boa, apesar dos problemas. Exatamente. E eu fui criado, condicionado a não me fazer de vítima, entendeu? Jamais. Vitimismo para mim é uma coisa que não cabe. Todo mundo tem dois braços, todo mundo tem duas pernas, todo mundo sabe falar o mesmo idioma, então cada um vai atrás do que quer, né? Enfim, e aí eu fui criado ali pelo meu avô e pelo meu pai, logicamente o resto da minha família também, mas naquele famoso liderar por exemplo, sabe? O meu avô, pô, militar, né? Então ele tinha uma certa rigidez, mas estava sempre dando exemplo. E isso me fez ir pro lado do bem, graças a Deus. Graças a Deus. Passou a adolescência tranquila? Então, aí como eu te falei, eu não gostava muito de estudar quando era mais novo, cara. Eu corria um pouco e tal, mas isso me fez falta no futuro. Inclusive foi por isso que eu não passei nas 3 primeiras tentativas do meu vestibular. Poderia ter passado de primeira se eu... Me fez falta, entendeu? Então, assim, um conselho que eu posso dar pra galera mais nova que está estudando aí, cara, a aula que tu mata vai fazer falta. Vai fazer cai falta. Pra dentro, cai pra dentro. Vai fazer, cara, vai fazer. Depois eu corri atrás do meu prejuízo, deu tudo certo, mas não posso dizer que não fez falta porque fez, né? E aí, assim, a minha adolescência permaneceu ali naquele mesmo lugar, só que já foi um pouquinho mais corrido, né? Porque eu tava nessa correria aí de pré-vestibular. O meu tio... trabalhava desde cedo. Exatamente. Tem noção de quantos empregos tu já... Funções foram muitas, né? Empregos dá até para contar. Ó, quando eu era moleque que eu digo assim, lá para os 14, 15 anos, meu pai tinha uma loja de rações. Muita influência também do que eu já gostava, né? Aí o meu pai tinha um colega no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, que tinha uma loja de rações e começou a pegar ali alguns toques com ele e montou no nosso bairro uma lojinha de rações. Então dali eu já ficava lendo bula de remédio, né? Aquela coisa de balcão de loja de rações mesmo. Fui gostando, pegando gosto e tal. Isso também me ajudou um pouco a querer ainda mais, né, a ser veterinário. Mas já trabalhei de muita coisa mesmo. De tudo isso aí que eu já falei, né, trabalhei com meu irmão lá na van, garçom, segurança. Eu tinha um tio, tenho ainda até hoje, me esquece o nome dele. O sobrenome, o nome dele é Júlio, mas me esquece porque a minha tia ia atrás dele, ele falava me esquece, e todo mundo chama ele de me esquece. Aí o me esquece, ele trabalhava como pintor, e ele me levava direto também para poder ajudar e me dava um dinheirinho, eu e meu irmão, né? Trabalhei vendendo esses cartõezinhos de visita, arte gráfica de maneira geral. Emendando na minha adolescência aí, o meu tio me esquece, ele tem uma participação muito maneira. Por quê? Olha só que maneiro. Meu tio me esquece trabalhava num colégio, na parte de manutenção do colégio, né? Isso eu já tinha meus 16 para 17 anos. E estava naquela fragilidade ali da falta de interesse que eu tinha quando era mais novo no colégio. Então eu precisava estudar num colégio um pouco mais forte e correr mais atrás. Meu tio me esquece, ele trabalhava num colégio chamado M3, que era um colégio fortíssimo aqui em Niterói. Famoso.
Até lembro hoje, até hoje os donos e os principais professores eram o Wilde e Senna, que eram os cabeçudos do IME e do ITA, né? Um dos vestibulares mais difíceis de passar no Brasil e tal. E aí o meu tio, cara, ele era muito querido nesse colégio, né? E aí ele conseguiu uma bolsa pra mim. Praticamente tudo que eu fiz foi com bolsa, cara. Entendeu? Que bom. E aí é que eu digo, né? O vitimismo não cabe nisso tudo, é correndo atrás. Exato. E aí o meu tio conseguiu uma bolsa para eu poder fazer o pré-vestibular lá. Me ajudou pra caramba. Que foi onde eu consegui pontuar mais ali no último vestibular que eu fiz. E ele ficou todo bom, porque... Lembra? Sabe o que? 16, 17, 18 anos? Já chegando nos 18. Já tinha terminado ali o ensino médio, que eu tinha feito no colégio estadual. Não, né, e ele ficou todo bobo. Me esquece, vou esquecer não. Um abraço, me esquece. Aí meu tio me esquece, cara, ficou todo bobo, porque naquela época o colégio, eles faziam questão de botar o nome dos aprovados num muralzão assim na frente do colégio, sabe? E assim, eu entrei na lista dos 160 aprovados da Rural, né? Embora não tenha entrado, porque na reclassificação parei no 152, mas tava lá como aprovado. Rapaz, aquilo era um orgulho tão grande pro meu tio, que ele falava pra todo mundo. Pô, eu fiquei assim feliz com aquilo, né? Porque meio que eu honrei ali. Você retribuiu, né? Não fiz ele passar vergonha, entendeu? E aí, enfim, retribuiu o esforço. Exatamente. O esforço dele, o seu esforço retribuiu. Como diria o meu finado avô, não fiz mais do que minha obrigação. Foda, mas é verdade. Não fiz mais do que minha obrigação. Ô, Sicuro, a gente falou rapidinho da faculdade lá, mas falou como você trabalhando. Cheguei, E aí tu falou agora aí da pós, da pós não, pré. Isso. Enfim, durante a faculdade. Plínio Leite, aluno. Quando você já tinha essa noção de veterinária, porque você já trabalhou em casa de ração, já rondava ali a veterinária. Isso. E sua expectativa como aluno quando você chegou, ela é a mesma que quando você saiu? Eu tô te falando por quê? Porque eu entrava lá achando que veterinário é uma coisa, cão e gato e avestruz, porque na época eu entrei para fazer avestruz, mas só por influência de novela, sei lá, porque na época o Rio de Janeiro deu uma criação boa. Pô, eu entrei na faculdade, filho. Tudo diferente. E você? Então, eu entrei com a ideia principal, né, de ser aquele médico veterinário generalista. Mas a gente sabe que isso é um pouco impossível e mirabolante. Por quê? Para quem não sabe e está assistindo aí, a medicina veterinária, ela tem vários compartimentos, vamos dizer assim, né, várias especializações, assim como na medicina humana. Você não vê, por exemplo, um médico que é dermatologista, que é cardiologista, que é anestesiologista, que é endocrinologista, tudo ao mesmo tempo. Você até vê uma ou duas especialidades ali no decorrer da carreira, mas assim, é muita informação. Além disso, existe um ponto muito importante de que na medicina veterinária a gente não mexe apenas com uma espécie. Além de ter várias especialidades, existem também várias espécies. Inclusive humano, né? Exatamente. A gente mexe com eles, né? Então assim, não adianta eu querer... Como pode? Exato. Não adianta a gente querer abraçar tudo e não conseguir. Então, durante a faculdade, eu percebi que eu precisava, assim, me direcionar para alguma coisa, né? E a vida foi me levando para uns caminhos, né? Que eu comecei a seguir e estou muito satisfeito. Mas você percebeu isso durante ou quando você entrou você já... Durante. No começo a gente entra meio bobo, né? Mas sempre quis pequenos. Na verdade, eu entrei querendo animais silvestres, cara. Ai, que maneiro. Eu entrei querendo avestruz. Pois é. E aí, no final das contas, eu vi que tinha um mercado muito aquecido ali na minha região, na minha época, na minha história, ali mais para pequenos, e caí dentro disso. E dentro da faculdade, teve uma matéria que você gostou mais do que as outras? Você tem, né? Então, disciplina, eu gostei muito de várias, né? Porque... Mas você consegue destacar uma? Consigo. A que ganha, né, de todas que eu gosto, eu acho que é a fisiologia, né? E a fisiologia, ela é muito bonita, né, cara? Tudo faz sentido na fisiologia. Nada é por acaso. A máquina perfeita. A fisiologia tem encaixe para tudo, é a famosa explicação da perfeição da natureza. A cascata de acontecimentos, ela tá ali na fisiologia e é muito maneiro estudar fisiologia. E ali que você começa a entender uma coisinha boba, né? É onde tudo faz sentido. Porque começa ali no ciclo básico. Aí você começa a se achar já doutor, né? Não, na nossa época a gente tinha 3 fisiologias, né? Na minha tinha 2. 2? Então tô confundindo. Anderson era a primeira.
Pegou, Anderson? Peguei. E Silvestre também. É que eu fiz alguns cursinhos de extensão na época com o professor Fidalgo. Era na Mira primeiro e Anderson segundo. Eu peguei antes, peguei na minha e peguei antes, mas também tive aula de fisiologia com o Fidalgo, por isso que talvez eu esteja confundindo. O Fidalgo ele fazia alguns cursinhos de extensão durante a faculdade e eu era o divulgador dele, entendeu? Eu era aquele cara que entrava em todas as salas e falava, ó, o professor Fidalgo tá com um curso aí e tal, mais um trabalho que eu tinha durante a faculdade. Sim. Aí o que acontecia? Ele me dava o curso de graça. Bom demais. Entendeu? Crânio, né? Eu digo, Fidalgo top. Professor e tem algum Antônio Fidalgo. Na Covid deu entrevista à beça. Você viu ele? Entrevista à beça, professor Cruz. E teve algum professor que marcou? Sim. De todos os professores que eu tive. Você não fala um não, fala. Cara, eu vou falar dois então. Pode falar. Vou falar dois. E você vai concordar comigo. Já concordo. Professor Walker Chagas. Não. Valcão era o tio. Walker, o sobrinho, pra quem não conhece. Cara, Valquinho, conhecido como Valquinho. Valquinho é daqueles professores, porque ele leciona até hoje ainda, né? Que você não consegue levantar da cadeira para ir no banheiro, mesmo se você tiver muito apertado. O cara te prende de um jeito. Na minha época ele era diretor. Eu também peguei essa parte, sou coordenador do curso. E depois eu vou fazer um link aí no final lá, quando eu fui me formar, né, do que ele me falou e do que as meninas do RH também me falaram. Tipo, pô, achei que você não fosse conseguir, porque era muito corrido, né? E a frase dele, que você já falou? Do Valquinho? Ou do Valcão, agora eu não lembro. Não me lembro agora, qual? Mira na lua. Ah, tá. Se você não chegar, você tá nas estrelas. Tá nas estrelas, ele falava isso, você mira na lua, mas se você não acertar, fica tranquilo, porque você vai estar nas estrelas. Não sei se é exatamente assim não, mas por aí. Aí o Valquinho, cara, ele era aquele professor que ele dava toda a aula dele baseada naquele livro de Junqueiro Carneiro, né? De histologia. Você abria o livro, parecia que ele estava lendo o livro, mas de um jeito tão didático. E ele desenha muito, né? Sim. Cara, espetacular. Verdade, inclusive, todos os professores desenhavam pra caramba. Professor Hélio, professor Marcos. Rubens, estava na banda. Todos. Parecia que era uma característica dos professores mais antigos, né? Sim, desenhava muito. Falou. E aí o Valquinho, ele foi um professor que me marcou muito por conta disso. E ele era um cara que ele linkava todas as disciplinas na aula dele. Sim. Na aula dele, ele dava aula de histologia e de mais algumas outras coisas. Mas ele falava de anatomia, ele falava de fisiologia, falava de bioquímica, falava de saúde pública, ele falava de tudo, cara. O cara era muito completo, muito completo. Hoje acho que ele está na... Concordo, primeiro eu já concordo. Universidade de Nova Iguaçu, esqueci o nome que ele está agora. Enfim, o outro professor também que eu gostei muito da faculdade foi o professor Juraci Borbas, famoso bruto rústico sistemático. Né? Não gostou? O problema é seu. Isso aí, filho. Mas mas assim, era aquele professor que inclusive até hoje está na ativa também, não mais lá, né, mas em outras instituições de pós-graduação, que era aquele professor que você sentia que ele se preparou muito para estar ali, cara, entendeu? Então, e dominava o assunto. Espetacular. Teórico e prático. Esbanjava conteúdo. É aquele cara que você bota qualquer coisa na mão do cara, o cara resolve. Absurdo, verdade mesmo. E é um ótimo professor. Então esses dois foram os que mais me marcaram mesmo. E como aluno, teve alguma experiência que te marcou? Ou você fala da sua faculdade tranquilo? De experiência que você fala que é boa, ruim, geral, né? Alguma coisa que te marcou, tanto para bem quanto para mal? Pô, teve sim, cara. Acho que foi assim, o reconhecimento das pessoas que trabalhavam ali comigo, porque de fato, né, era uma situação muito complicada. Eu me lembro que a menina do RH falou que eu não ia conseguir me formar, porque outras pessoas que eram funcionários lá tentaram fazer veterinária e não conseguiram, desistiram. Então, assim, no dia da minha formatura, a Daniele foi e a Paula não pôde ir, mas ela fez questão de me parabenizar e falar assim, Thiago, poucas vezes eu vi alguém cumprir uma coisa dessa. Assim, porque era uma correria muito grande, cara. Assim, eu larguei o emprego, já estava estabilizado e para ganhar praticamente quase nada, só naquele risco de ter que estudar, enfim. Deu tudo certo. Uma casa também, né? Ainda tem isso, né? Então, enfim, no final das contas, eu acho que isso foi o que mais me marcou.
E também depois que eu me formei, quando eu estava ali pronto para poder largar, né, aquela correria toda e partir para a minha vida profissional, né, eu também fui reconhecido ali pelo meu ambiente de trabalho e foi oferecido para mim uma vaga de médico veterinário no Hospital Escola. Isso me marcou muito também, né? Uma oportunidade que surgiu, claro, com a ajuda de muitas pessoas. A Karina é uma delas, eu sou muito grato. Né? E o Carinete? Muito grato a Carinete por isso, porque ela também me ajudou. Outras pessoas, a professora Nani me ajudou, o professor Juraci me ajudou. Os professores que viram o perrengue acontecer ali, né? Falou, pô, porque acompanharam, né? E aí assim... Te acompanham lá. Exatamente. Às vezes o aluno acha que não, né? Às vezes o aluno acha que o professor não sabe quem ele é, né? Com certeza sabe. E aí, quando eu finalizei, eu fui convidado, né, para poder trabalhar lá, desenvolvendo a função de médico veterinário. Então, quer dizer, entrei na instituição como civilino, né? Apoio administrativo interno. E no final das contas passei lá pelo laboratório e consegui, graças a Deus, essa vaga e fiquei lá por muito tempo. Trabalhei lá como médico veterinário. No total eu trabalhei na faculdade durante 11 anos, né? Mas como médico veterinário mesmo ali, exercendo aquela função, 5 anos, mais ou menos, né? Então, 5 para 6 anos. Aí depois acabou que eu precisei sair por conta de tempo, que tinha outras coisas acontecendo. Mais um projeto de vida, né? Isso aí, tinha passado. Assim, foi um dos melhores tempos da minha vida, cara. Porque ali eu vivi... muito bom, né? Ali eu vivi num ambiente de muitos amigos, muitos mestres, professores, né? A vida acadêmica, o ambiente acadêmico é muito bom. Você participar ali, já quando eu trabalhava como médico veterinário, né? Poder contribuir um pouquinho, construir a segurança das pessoas que estavam se formando, poder ajudar em relação a algum tipo de conteúdo, dar força, né? Acompanhar no estágio. Então tudo isso para mim foi muito bom. E foi uma época que tinha realmente mestres e doutores em todas as grades. Isso aí. Depois a gente teve uma perda muito grande dos nossos principais professores, né? Porque teve alguma mudança. Uma transição. Uma transição, uma mudança, enfim, mas a gente teve muita sorte de pegar os melhores professores. Queria até puxar esse projeto de vida aí, mas antes disso, só uma curiosidade. Falou que está 6, 7 anos formado, é isso? Desde 2014, 7 para Tem contato ainda com a galera que formou contigo? Tem, com todos eles. Isso é bom demais, né? Muito bom. Tem lá o famoso grupo no WhatsApp, não pode faltar, né? A gente discute caso clínico ali. Nem só isso, né? Às vezes perguntam um do outro, conversa e tal, mas eu tenho sim contato não só com o pessoal da minha turma, como também com várias pessoas que passaram como estagiário no hospital. Acaba que trabalha junto também, né? Não é só contato de lazer. Né? Vira amigo, troca ideia sobre caso clínico, conversa. Então, tudo isso também é muito bom. Né? E aí saiu da faculdade lá, abriu o teu consultório? Na verdade já tinha. Eu fiquei aí uns, de repente, 3 anos, talvez. Mas lá dentro do Salgueiro. O que acontece? Quando eu me formei, logo assim que eu me formei, você foi lá comigo. Lembra disso? Você caindo. Como é que não? Aí... Eu fui lá algumas, muitas vezes. Muitas vezes. Então, o meu primeiro consultório, cara, foi lá nas entranhas do Salgueiro mesmo, né? Isso aí. Ali no ponto final. Inclusive, eu vou aproveitar esse espaço aqui para agradecer um cara que me ajudou muito, que foi o Web. O Web, ele é um comerciante local, filho do Tavares, que era um dos principais comerciantes lá, dono de uma padaria. O Web, ele tinha uma lojinha do lado da padaria do pai dele. Essa lojinha, ele vendia tudo, inclusive ração, mas era muito louco, porque ele vendia material de construção, vendia material de papelaria, vendia tudo, pano, vendia pano de chão, vendia encanamento, só que ele tinha uma salinha lá no fundo. E aí, eu fui lá conversar com ele, perguntar se ele tinha alguma lojinha por ali para me alugar e tal. Ele, cara, tem um espacinho lá no fundo lá, dá para botar um ar-condicionado, uma mesinha, quer ver lá e tal. Aí eu consegui umas divisórias emprestadas, né, que depois eu acabei comprando, e fiz uma salinha lá no fundo. E aí os meus primeiros clientes foram atendidos ali. Né? O pessoal meio que não entendia nada quando chegava aqui mesmo. Eu até brincava, né? Porque tinha encanamento
em formato de joelho, eu fazia uma piadinha sem graça, tá com dor no joelho, tem um novo aqui, aquela piadinha que ninguém ri. Não, mas aquela que corta o gelo, quebra o gelo. Porra. Aí, ninguém ri, mas é importante. É isso aí. Aí, assim, eu tenho muito a agradecer, cara, a Web. Depois de um tempo, fui, né, angariando ali mais clientes, mais pacientes. E aí fiz uma parceria com um outro colega que eu também tenho muito a agradecer, que é o Ricardo. Ricardo ali da loja de rações São Lourenço, né? Também me ajudou muito, me cedeu um espaço lá, onde eu comecei a atender uma quantidade maior de gente, né? Fez uma parceria boa. E aí a parada foi crescendo, foi dando mais movimento, eu precisei arrumar um espaço maior e um pouco mais para fora também, né? Porque, como eu te falei... Tá muito lá dentro, né? Assim, infelizmente muita gente tem medo. Infelizmente, assim, tem um monte de coisa aí entender, envolvida, Mas, enfim, já tive muito cliente enquadrado lá, né? Que o pessoal chegava com gato e tomava um enquadro, um gato no colo. Mas aí, beleza. Aí eu consegui um ponto mais para fora, ali próximo da rodovia, né, da BR, do lado do posto de gasolina, ali em Itaúna. E aí ali é que eu comecei a atender clientes que eram um pouco mais de fora e que iam de boa ali, né? E estamos lá até hoje. Mas aí por que eu precisei sair da faculdade? Porque chegou uma hora que eu não conseguia dar conta da demanda, né? Então eu precisei pedir demissão lá. Eles foram muito legais comigo, quem trabalha na CLT sabe disso. É difícil uma empresa te mandar embora assim, porque tem um monte de coisa trabalhista envolvida. Eles foram muito gente boa, me mandaram embora, isso pra gente é bom, né? Pra quem é funcionário. E, enfim, aí eu comecei a focar só nessa parte da clínica lá, né? Que começou inicialmente como atendimento domiciliar, que é Seguro Home Vet, e de fato o meu slogan era qualquer hora, qualquer lugar. Depois passou a ser qualquer hora, qualquer lugar. Porque você queria abrir uma ambulância, lembra disso? Cara. Pô, eu tô querendo fazer uma ambulância 24 horas. Eu tinha vários projetos, né? Mas aí que depois você vai vendo que a parte... a parte burocrática é complicada, tem um monte de coisa. Tinha uma ideia também de botar uma galera aí de médico veterinário, né, para fazer um serviço meio que nos lugares mais remotos, pessoal de moto e tal, só que é um pouco delicado. Mas enfim, foi dando certo, foi chegando muito cliente. Eu sempre fui um cara que me importei muito com um bom atendimento, né? Eu faço questão, quem me conhece sabe, né, de atender a pessoa assim, dando o meu melhor, entendendo que aquilo ali é um momento delicado, que o animal está doente. Se não for isso, for uma vacina ou alguma coisa assim, né, jamais vai ser uma coisa sem detalhes, sem cuidado, sem carinho. Vai ser sempre uma coisa bem elaborada para o cliente se sentir encantado, porque nós como... Desculpa, pode falar. Não, eu falo, não à toa, firmou. Não Pois à toa. E aí, aproveitando, cara, falando sobre essa questão de atendimento, pô, tá quase um monólogo, falo pra caramba. Minha intenção é só pensar. Aproveitando sobre essa situação de atendimento, de atendimento ao cliente, o que acontece? Pouca gente sabe disso, né? O pessoal de fora acha que a nossa vida é de mil maravilhas, né? Você tem que pagar tudo que entra. Exatamente. E assim, nós temos na nossa profissão um índice muito alto de pessoas que acabam de se formar e tem a falsa sensação de que não vai para frente, de que não vai dar certo, de que não dá dinheiro, de que não tem cliente. Meu amigo, a medicina veterinária é espetacular para quem quer trabalhar. Tá? Para quem quer trabalhar. Para quem não quer, você vai escolher qualquer profissão e vai dar errado, porque você não quer. Agora, a medicina veterinária é uma profissão maravilhosa, né? Você pode ser muito bem sucedido, não vai te faltar cliente, você só precisa fazer o básico de maneira correta, né? E atender bem o seu cliente, porque a gente lida não é só com um animal. A gente lida com um ser humano, a gente lida com uma família, a gente lida ali com um ambiente onde o animal ele é um filho, né? Então você precisa ter uma certa psicologia para poder lidar com quem está levando aquele animal ali. Então você precisa dar atenção, você precisa, se possível, né, ligar no dia seguinte, e aí conseguiu achar os remédios, está melhorando, deu tudo certo. Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, muito, não é pouco não, né? É uma coisa muito detalhista, mas se você fizer isso, fica tranquilo, porque
aquele cliente, ele foi fidelizado, não só ele, mas todas as gerações da família dele que tiver um animal, vai te procurar, vai por mim, porque a experiência é própria. Sabe qual é a proporção? Para cada animal que a gente atende, a gente cuida de 5 pessoas. Essa é a proporção. Aí. Então, quando você atender um animal, pensa em 5 pessoas. Que interessante, eu não conhecia esse dado. Mas assim, falando tudo isso para deixar as pessoas cientes de que a gente se preocupa com tudo, né, de maneira geral. E o projeto lá da Seguro pretende expandir, não pensa nisso? Então, a gente tem sim alguns projetos, a gente conseguiu um lugar ainda maior, né, para poder atender com mais conforto, tá? Inicialmente, não tenho a intenção de me tornar uma clínica 24 horas, vou te explicar por quê. Fica à vontade. Tá? É uma situação de estilo de vida. Por quê? Essa é a minha opinião, tá? Sim. Minha. Outras pessoas que eu conheço têm outras opiniões. Que também não está certo nem errado. Exatamente. O meu modelo de negócio é um modelo de negócio que vai atender o paciente ali, né, de 9 às 18, de segunda a sexta, de sábado de 9 às 13. Se o animal precisar de um recurso maior, né, claro que a gente dá todo o suporte para isso e temos parcerias para isso, a gente vai encaminhar para uma clínica 24 horas, a gente vai encaminhar para um centro de referência, por exemplo, que vai precisar de alguma coisa mais complexa, né? Mas eu, pessoalmente, eu sou aquela pessoa que eu procuro trabalhar para viver e não ao contrário. Isso aí. Não viver para trabalhar. Isso é uma coisa que eu escolhi. Não estou dizendo que isso é certo e nem que isso é errado. Entende? Porque a partir do momento que você põe uma clínica 24 horas ali, você não vai conseguir estar ali o tempo todo. Então você vai ter que delegar coisas para pessoas. Quando você faz isso, se a pessoa não estiver muito bem treinada, né, você não vai conseguir ter o mesmo nível de excelência que você gostaria. Embora você até consiga, mas é um pouco complexo tudo isso. Mas gente, não tem jeito, não dá para manter Exatamente. a qualidade. Então, assim, conheço colegas, né, que fazem isso muito bem, mas eu, particularmente, não gostaria de trabalhar dessa forma. Muitas pessoas me perguntam, você não pretende fazer um hospital, não sei o que lá? Tem que ter o cara do hospital, mas tem que ter o cara da clínica também, entendeu? Exato. Eu sou o cara da clínica. Aquele cara que, né, que atende ali o cliente, atende bem, faz com que aquilo ali se torne uma família, mas se precisar de alguma coisa um pouco mais complexa em relação ao horário, não estou falando complexidade de atendimento, no consultório a gente se depara com tudo, né? Na medicina veterinária a gente às vezes precisa fazer a medicina de guerra, né? Infelizmente. Mas é onde a gente trabalha, né? Exatamente, na nossa região é assim. Mas se precisar de alguma coisa com mais recurso, logicamente a gente vai dar todo o suporte para que isso aconteça. Só pegando o gancho, a intenção aqui não é entrar em assunto de veterinário, mas pegando um ganchinho, já teve um caso bizarro aí que te marcou? De caso clínico? Ou de interpessoal, que o caso clínico era fácil, mas o interpessoal era difícil. Ou o caso clínico era difícil, ou o caso clínico era fácil, mas é às vezes um caso que não tem jeito que te marcou. Posso falar vários, né? Então teve bastante, né? Muitos. Caso assim, de atendimento inusitado, né? Diferente. Já tive situação, por exemplo, de uma cabra. Já começou a rir? Mentira. Essa mesmo. Tá ligado. Coitada, a cabra tava ali, rolou um confronto e ela sobrou um tiro de fuzil, né, para uma das patas dela. Inusitado aqui pra gente que mexe com pet. Complicado, se pegar um animal baleado, um animal de produção, né, que geralmente o pessoal nem se importa muito, mas a galera chegou ali para dar todo o suporte. Enfim, em relação ao interpessoal, cara, é bem difícil. Por quê? A gente lida com muitas pessoas maravilhosas, mas a gente também lida com pessoas difíceis que são seres humanos, não tem jeito, né? Então a gente lida com aquela pessoa que não entende, né, que o animal precisa fazer exames, que o animal não fala. Quem fala por ele são os exames, né? Muitas vezes só o exame clínico é um pouco difícil de a gente fechar um diagnóstico. Então, assim, às vezes a pessoa quer um milagre com muito pouco recurso. E cobra, difícil, né? E cobra o resultado. Não está melhorando. Já teve situação da pessoa ligar, mas não está melhorando. A senhora está dando o remédio direitinho? Não comprei ainda. Para melhorar como, minha senhora? E daí para lá. Mas enfim, gosto de todos esses clientes porque
eu gosto assim de resolver problemas, sabe? Pô, eu acho que o grande diferencial da gente saber lidar com essas situações é realmente o seu estilo de trabalho, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver problemas. A nossa vida é resolver problemas. A pessoa te procura com um problema para você resolver. Então, assim, tem que ter o meio termo, tem que ter jogo de cintura, tem que saber lidar, saber conversar. E no final dá tudo certo, tudo certo. Ô, Silcorete, tu tava falando aí de qualidade de vida, né? Você quer trabalhar para aproveitar a vida. E como é que anda a vida? Acaba, né? Como é que anda a vida aí? Fora a clínica. Tem hobby? Eu sei que você é músico. Só nada. Músico de. Hoje em dia aposentado, mas pô, toca gaita, toca bateria, toca. O que der, tem berimbau aí, hein? Tem. Berimbau maneiro. Voltando lá pra minha adolescência, já fui baterista de uma banda de pagode, cara. Aí, ó, não falei dá pra puxar. Não falei nem da minha profissão aí, mas a gente tinha uma. Mas continua com esse hobby de música? Então, eu tenho minha bateria até hoje, toco, faço uns videozinhos lá na Mequetrefe, dou até uma postadinha no Instagram de vez em quando. Depois manda pra gente postar, pra fazer um. Isso. Toco gaita, assim, arranho, né? Eu não entendo nada de música, mas eu vejo você tocar, pra mim você é bizarro. Quem não entende é bom. Não tô falando só de gaita não, tô falando de bateria também. Então, eu herdei do meu avô, cara, uma bolsa cheia de gaitas. Meu avô, como eu te falei, era militar, né, oficial da Marinha, então ele tinha esse estilo meio lobo solitário, né? E a gaita nada mais é do que pura solidão. Então ele... Ó, dá um poema aí, vou escrever aqui. É ruim que eu não vou postar isso. Sou poeta também, digita lá no Google, Thiago Cipucci. Já vai ter uma selfie aqui, a legenda é essa aí, a gaita, repete aí por favor. Nada mais é que a extrema solidão. Já me perdi, mas o instrumento, né, gaita, é um instrumento muito solitário. E a beleza da gaita está na solidão que ela traz. Isso. E aí o que acontece? Eu herdei uma bolsa, cara. Pô, meu avô, tadinho, quando eu tava morrendo, ele falou: minhas gaitas, eu quero que fique com o Thiago. Porque todos os netos, ninguém se interessou por aprender gaita, né? Só eu que ia lá, pô, vou me ensinar aí um pouquinho e tal. E aí ele me deu uma gaita quando ele ainda era vivo, eu tocava com ele direto e depois ele deixou todas as gaitas dele pra mim. E aí eu herdei do meu avô essa bolsa cheia de gaitas, de vez em quando eu toco, né? Ele deixou lá mais... Vou repetir o que você falou, coisa linda, hein? Poema? Arrepiado. A beleza da gaita está na solidão que ela traz. Segura o Thiago. É isso aí. 2023. 2023 já, né? Então, mas realmente, meu avô era esse cara, né, que nas viagens dele ele levava as gaitas e tocava e tal, e eu herdei isso dele. Então, quando ele morreu, ele fez questão, quando ele estava lá, doentinho e tal, de deixar essas gaitas para mim e falar: ó, todas essas gaitas são do meu neto Thiago, porque de todos os netos, eu fui o único que herdei essa paixão, né, pela gaita, e ele me ensinava, ele deixou algumas gaitas lá para mim e tal, enfim, é isso. Poeta também? Ou você falou brincando? Não, sou poeta. É? Sou poeta. Mas tu escreve? Escrevo. Uma bota pra gente ver, bota no Instagram, escreve pra você. Já tem algumas coisas publicadas lá no Instagram. E se você jogar no Google também você acha. É mesmo? Bota o quê? Poema Thiago Bota Seguro? Thiago Seguro. Deixa eu te pôr. Como que eu não falei disso ainda, cara? Já vem coisa. Músico, poeta e tu é ator também. Sou nada. É ator, tem um filme teu. O Mistério da Serra. Conta aí. Pô, cara. Então, olha só, esse filme, na verdade, eu até falei o nome já, né? O pessoal que vê vai digitar. Galera, Mistério da Serra.
Então, não, na Tá verdade... no isso aí- YouTube? Só uma parte, mas Então pô, bora, não, bota agora. não, mas... Agora não, calma aí. deixa o Pô, like e bota depois. Meu primo Paulinho Cabeção, deu mó mole, cara. Ele botou uma parte, assim, a edição é a parada de 20 anos atrás, né? Então você já vai ver a diferença. Ele botou umas legendas lá com os errinhos de português, então não ficou muito maneiro, não. Mas eu tenho um DVD, cara, até hoje, vou te mandar uma foto dele. Vai vender? Não, Faz cópia e vende. não, um DVDzinho. Na verdade, Alguém tem DVD hoje? difícil. Pô, mas dá pra passar pra... Olha só, digital- qual que é a história desse filme? Eu tinha uns 15 ou 16 anos, por aí assim, e aí tava naquela febre de curta-metragem filmado do celular. Só que o meu primo, Paulinho Cabeção, ele fazia filmagem de aniversário e tal, então ele tinha uma câmerazinha um pouquinho melhor. E aí naquela brincadeira ali, pô, a gente podia fazer um curta-metragem, um filme e tal. E aí eu meio que escrevi um roteirinho bobo lá, e a gente recrutou ali primo, prima, irmão, irmã, e a gente foi lá para uma serra que a gente naquela época ainda conseguia ter acesso, lá no topo do Salgueiro, que inclusive é o único vulcão adormecido de São Gonçalo. Tá de sacanagem. É um vulcão adormecido. Se você entrar, né, lá no Ministério de Minas e Energias, você consegue puxar lá onde tem vulcão adormecido no Brasil, e um deles é lá no Salgueiro, pode procurar. Caralho. Que pode, inclusive, entrar em erupção em qualquer momento da existência Não, do isso você tá ser humano. inventando. Não, é verdade. Isso é a realidade de qualquer vulcão, É né? verdade. Então, o que acontece? A gente foi lá para essa serra e gravamos esse curta-metragem. Porra, é Nova Pompeia? Como assim? O vulcão veio e dizimou a população? Não é isso não. A gente foi para lá e aí, chegando lá, a gente encontrou um casebre, cara, de um eremita. Sabe o que é eremita? Não, pode. Eremita é aquele cidadão que vive sem nenhum contato com a civilização. Hoje em dia, por mais que você não queira, você tem contato. Você tem um radinho a pilha, você tem qualquer coisa que te conecta. O cara não tinha nada, entendeu? Ele meio que falava até um dialeto. E aí a gente chegou lá, o cara tava cozinhando num fogãozinho a lenha, sabe? Uma casinha assim, estilo mesmo... Isso 2000, sei lá, acho que 20 anos. Não lembro o tempo. Tá, sabe? mas assim, não é uma coisa absurda. Aí a gente fez uns takes lá, maneiro e tal, e gravamos esse curta-metragem. Meu primo, cara, tu acredita? Quem zoa muito isso é Guilherme. Nosso amigo Guilherme, ele fala: Securo é um ator premiado no Festival de Búzios. Você acredita que meu primo levou e essa parada passou no telão no cinema de Búzios e o nego aplaudiu de pé? É mesmo. Mas se você vê, é uma parada meio trash, sabe? Tipo, Eu já vi. é gente olhando pra câmera. Mas eu gostei. Não, mas é tão ruim que é bom. É isso. Sabe qual é? A parada que é tão ruim que é bom? É isso. E aí tá lá. Mas eu não sou ator não. O Mistério da Serra. Mistério da Serra. Mas quer contar um pouquinho da história? Rápido. A história é o seguinte, é o estilo Lost, né? Que é um grupo de amigos que vai para uma viagem de férias e chega lá, as pessoas vão sumindo aos poucos, aí fica uma pessoa desconfiando da outra, aí fica aquele joguinho e o final eu não vou contar. Mas tem, vocês não falaram do vulcão não? Não, foi só o cenário. Achei porra. Foi maneiro. Mas foi só o cenário. Naquela época eu acho que talvez eu nem tivesse essa informação, entendeu? Caraca, depois que eu fui saber. Aí. É um ator. É ator, filho. Então, premiado em Búzios. Isso aí. Não sei se foi premiado, mas foi aplaudido. Porra, é o prêmio. Para nós é um prêmio. É isso aí. Mas a arte é isso, né, cara? A beleza da arte tá na simplicidade. Outra frase, bota aí. Ou tá cheio de legenda. Não somos só veterinários, somos também artistas. E quando eu escrevo a beleza da arte, está na simplicidade. Conta dos hobbies, tem esporte, cozinha. Então, tem alguns hobbies aí maneiros. Acho que o principal deles é motociclismo. Eu gosto muito de moto. Atualmente eu tenho duas motos, né? Uma para poder andar em off-road, né? Que é assim, tipo terra mesmo, chão, lugar ruim de acesso, e inclusive eu uso para trabalho também, quando eu tenho que ir em algum lugar que é difícil de chegar, eu vou com essa moto, entendeu? E vou tranquilo. E tem uma outra moto que é mais para andar em estrada, né? Passear assim para mais longe e tal. E as duas são motivo de uma realização pessoal minha, né? Sabe aquela coisa que você sempre quis ter?
desde criança. Batalhou, pô. Então, assim, infelizmente tudo que é bom é caro, né? Não tem como fugir dessa regra do capitalismo. Mas foi um grande sonho realizado. E eu tenho muito orgulho disso, assim, como... Eu acho que nem a palavra nem é cara, né? A palavra é assim, o valor é alto, mas caro é outra coisa. Porque se tá te trazendo essa realização, não é caro. Eu acho. E aí é um hobby grande que eu tenho. Eu sou daqueles caras que gostam de ficar ali na garagem, sabe? Tu já participou de motoclube? Eu participo até hoje. Até hoje? Participo. Mas até antes dessa moto? Ou sempre foi? Não. Não tem tanto tempo. Tem em torno de 2 anos que eu estou nesse motoclube, que é um motoclube que fica... tinha uma sede em Niterói, que foi fechada. Atualmente a sede principal é em Itaboraí. Chama-se Motociclistas Estradeiros. Mas assim, o motociclismo é uma parada muito maneira, porque o principal pilar do motociclismo, o símbolo para começar é a caveira. Sim. O que a caveira traz? Não é só igualdade. Morte, aqui, exatamente. Chutei bem. Traz igualdade. Chutei bem. Então assim, o motociclismo é isso. No final todo mundo é igual. O verdadeiro motociclista, quando ele vê alguém de moto parado, sabe, com alguma dificuldade, ele para e ajuda, né? Então esse espírito de irmandade é muito maneiro. Engraçado, né? Porque todo mundo é irmão. A galera não sabe disso, né? Não sabe. O que você acha? A mensagem não chega? Eu acho Preconceito? Então, talvez seja, porque a origem, né, do motociclismo raiz lá na América do Norte, nos Estados Unidos, é uma parada meio de vândalo, entendeu? Inclusive o principal motoclube do mundo, um dos maiores, não o principal, mas um dos maiores, é um chamado Hells Angels, já ouviu falar? Não. É americano, mas tem no mundo inteiro, só que existe uma cultura meio de... Badear? De tipo fora da lei, entendeu? Entendi. Então tem esse viés aí talvez por isso, né? que atualmente não é a grande realidade. Inclusive existe motoclube, qual a diferença do motoclube para o motogrupo? O motoclube, ele é uma coisa mais regrada, você precisa seguir regras, que você precisa passar por algumas etapas antes de você receber o seu escudo, que é o maior motivo. Tem isso. É um colete. É como se fosse uma graduação dentro da... Exatamente, entendeu? Mesmo. Associando a sua realidade, você é capoeirista, porque ele sabe da Mico é capoeirista há muitos anos, desde molequinho, né? Então ali você tem as cordas. No motociclismo, você começa sem escudo nenhum, você é o famoso PP. É uma sigla, né? Acho que é uma sigla em inglês, não sei dizer exatamente o que diz, mas... A gente vai buscar. É aquele cara que faz tudo. Ali no... Vou perguntar para Alexa. Isso. Alexa, não me respondeu, depois a gente vê. Ela tá de mal pra caramba. Então o PP, o que ele faz? É aquele cara que lá no motoclube, na sede, é o cara que varre, é o cara que limpa o banheiro, é o cara que serve as bebidas, é o cara que recebe todo mundo. É o estagiário. É o estagiário. Antigamente, hoje em dia. Isso aí. Aí depois você recebe metade do seu escudo. Maneiro. Aí você já tem um certo tempo, uma certa experiência. E aí depois você tem... Mas isso é por tarefa, por tempo? Por tempo, por tarefa, ou é por corrida? Por merecimento e outra. É subjetivo. Você não consegue entrar em um motoclube se você não tiver a aprovação de 100% dos integrantes. Se simplesmente um cara falar assim, pô, não acho legal esse cara entrar não. Você não entra, mesmo se 99% quiser. Entendeu? Motoclube. Aí tem meio que uma... Maneiro, então, mas tem meio que uma controvérsia na história, né? Repare que eu falei sobre a irmandade e a igualdade, mas também falei sobre essa questão de peneira. Sim. É porque assim, é um irmão que você escolhe, entendeu? Pra estar junto. A analogia pra estar junto de você e para poder conhecer a sua família, estar junto dos seus amigos. Então, assim, uma coisa é você ajudar quem está precisando na rua, um motociclista, outra coisa é você trazer para, entendeu? Então tem isso. E aí depois que você é escudado, no momento em que você recebe o seu escudo, existe uma cerimônia, entendeu? O presidente, que é o cara mais antigo, o fundador ou não, né, o mais antigo, ele te dá um escudo e tem uma cerimônia, fala umas palavras, você recebe um broche, você recebe $1. Esse dólar você tem que guardar para o resto da sua existência. Uma nota de $1. Né? Tem uma simbologia por trás disso também, né, que é a questão
do cuidado, do valor, enfim, tem muito mais detalhe por trás Caraca, disso. morri, não sabia disso. É maneiro, é uma cultura muito maneira, sabe? E eu gosto de dia de domingo, tomar até um puxão de orelha da patroa, né? Que eu tô ali, tô mexendo, desmontando, né? Um abraço pra minha esposinha aí. Da Pô, gente muito boa. Manda e desmanda. Mas aí é padrão, aí é padrão. Isso aí. Então, aí é isso. Sobre os meus principais hobbies, acho que é um pouquinho de música, né? Poeta. Gosto de escrever. E, cara, assim, um hobby que eu tinha quando era mais novo, deixei um tempo de ter e agora eu voltei a ter, é o da leitura. Leitura que eu digo não é leitura de material técnico, igual a gente precisa fazer com frequência, porque senão a gente não trabalha, né? Tá sempre se atualizando. Mas eu digo leitura de material de entretenimento, sabe? Uhum. Então, assim, na minha adolescência e até infância, eu gostava muito de ler. E aí, depois de um tempo, eu abandonei um pouco isso. E agora eu voltei. No mês passado, por exemplo, eu consegui ler alguns livros. Esse mês eu já estou no segundo. Eu vou tentar manter esse ritmo aí nesse ano. Esporte? É muito bom. Eu engano no futebol. Não, já vi você jogar. Pô, fala sério. Como é que é peitar? Tá querendo me agradar? Lá em cima. Não, engano no futebol. O importante é pisar e tentar. É difícil pra caramba. Isso aí. Esse ano meu projeto é tentar ficar mais saudável, né? Tô na academia ali devagarinho, 3 vezes por semana eu vou certo. Os outros 2 dias eu vou só quando dá, tento fazer dar, né? Eu não andava? Também, mas aí começou a não dar tempo. Mas também gosto de natação. Eu, de maneira geral, sou um cara que gosta de me movimentar, né? Um esporte, isso é bom. É qualidade bom. de vida, né, que você estava falando ali. Pois é, cara, assim, aquilo que eu comecei falando, né? Pô, tô com 38 anos, ontem eu tinha 19, já tô com dor na coluna, já tô com dor no pé. Aí se você ficar muito pesado, começa a ter outras dores. Então é bom você estar sempre fazendo alguma coisa. É isso. Sicurete, quer dar uma mensagem aí? Colega, estagiário, pessoa, cliente, mãe, pai. Mensagem aí. Tu já deu uma mensagem muito bacana, mas cedo sobre vitimismo, né? Já deu essa mensagem incrível, né? Vou pegar o gancho. Porra, é contigo. Olha só, eu tenho várias mensagens para dar para várias pessoas. Segue no Instagram, fala. Depois passa o Instagram. Thiago Sicuro, pode jogar lá. Isso aí. E o perfil profissional, que é @SicuroHomeVet. Né? Bom, vamos lá. Primeira mensagem. Eu daria essa primeira mensagem para essa molecada que está aí hoje em dia sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, né? Sem perspectiva, o tempo todo com a tela no celular, com a cara grudada ali, pegando as influências positivas e negativas, né? Primeiro de tudo, para você encontrar o que você gosta, nem sempre a gente tem a sorte de nascer querendo uma coisa e persistir ali com esse querer, né? No meu caso, sempre foi assim, mas tem gente que simplesmente se sente perdido. Então, assim, para essas pessoas, o conselho que eu daria é tentar experimentar as coisas que você mais gosta, mas nunca parar de querer aprender, né? Porque tudo que a gente aprende vai com a gente pro túmulo. Isso eu escutei do meu pai. Meu pai já falou assim para mim uma vez, quando eu era mais novo. Todo mundo pode roubar qualquer coisa de você. Dinheiro, carro, moto, até esposa, mulher, tudo. A única coisa que ninguém rouba de você é o que você aprende, né? Então, quando você aprende uma coisa, você leva aquilo pro seu túmulo. Então, assim, nunca pare de aprender. Não se faça de vítima, tá? Porque quando a gente se faz de vítima, a gente fica mais fraco, entendeu? Então, assim, o vitimismo, ele só serve como uma âncora. É uma coisa que faz você achar que não pode, achar que não vai conseguir, achar que não deve, não receba o não e fique com aquele não, vá atrás do sim. Então, essa é a mensagem que eu deixo para um jovem brasileiro de maneira geral, que está escutando ou vendo isso em algum momento da vida, porque a gente sabe que vídeo no YouTube é eterno, daqui a 10 anos alguém vai escutar isso e eu espero que sirva para alguma coisa, né? Mensagem que eu deixo para a galerinha da medicina veterinária, mensagem que eu deixo para a galerinha que compartilha da nossa gloriosa profissão, que é a medicina veterinária.
quando você se forma, automaticamente você é contaminado por um fluxo de informação negativa, de que veterinário é difícil, de que veterinário é estressante, de que você não vai ter qualidade de vida, de que a sua cabeça não vai ser boa, de que você vai se cansar muito e para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Enfim, não escute essas coisas. Simplesmente se qualifique, trabalhe, atenda bem o seu cliente e depois você volta para me contar. Porque não existe receita de bolo, né? Simplesmente é você fazer bem feito, com amor. Se for por dinheiro, possivelmente qualquer coisa que você for fazer na sua vida por dinheiro vai dar errado. Tem que ser, logicamente, né? A gente precisa receber pelo nosso trabalho, mas isso é uma consequência, e é uma consequência que quando você se profissionaliza, se capacita e faz com o coração, fica tranquilo, o resto vai vir e vai vir bonito, fica tranquilo, tá? É o que eu digo para essa galera aí que está se formando. Para a galerinha que trabalha com a gente aí, eu só tenho a agradecer, porque a nossa profissão é uma eterna aprendizagem e a gente está sempre se comunicando um com o outro, né? É uma cadeia. Eu hoje vou fazer 8 anos de que me formei, né? Mas eu estou sempre me comunicando com aquela galerinha que se formou há 10, a 15, a 20, o pessoal que também está entrando na faculdade agora, todo mundo tem alguma coisa para agregar para alguém, né? Então, a informação precisa ser compartilhada. Eu agradeço muito por de vez em quando poder contar com um colega, poder ligar e tirar uma dúvida, né? Poder compartilhar um caso e trocar experiência, porque isso é o que faz a nossa classe mais forte, é um ajudar o outro. Então essa é a mensagem que eu deixo para os médicos veterinários que estão assistindo esse vídeo. Para minha família, a mensagem que eu deixo é obrigado, né, por acreditar em mim, obrigado ao meu pai por ter falado lá, filho, vai lá, corre atrás que se der ruim a gente dá um jeitinho aqui, né? Me deu essa certa segurança, graças a Deus não precisou, mas me deu a segurança, né, na primeira faculdade lá. Obrigado ao meu avô que já não está mais entre nós.